pessoal, vamos ficar em Shalom, oração. família, estamos aqui no Parque Tímina e hoje iremos fazer uma apresentação para vocês de uma coisa inédita até para mim, a apresentação da réplica bem próxima do original, de tamanho, dos itens do tabernáculo antigo, tabernáculo móvel. Sejam bem-vindos para cá, por favor. Esse lugar aqui onde o sacerdote recebia as ofertas do povo, tinha ela como uma examinação, sabe que o sacrifício tem que ser perfeito e agradável, né? Sem mancha, sem defeito, e assim tem a tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais à frente que vai ser bem bacana aqui, viu? Bem-vindo! Aqui também se trabalhava os levitas fazendo todo o manuseio das ofertas que chegavam até esse tabernáculo. A oferta era examinada e ela é trazida para cá e possivelmente como se fosse um touro, um boi, um vaca, era levado para cá, é aspergido. Esse altar aqui cheio de brasas, né? Ela é colocada aqui esse incenso dessa oferta subia até a Deus. Também era colocado uma vez por ano no dia do perdão, o sangue para trazer a tipologia sem sacrifício, né? Sem derramamento de sangue, também numa remissão de pecado. E é isso aí, gente, que legal. Próximo espaço aqui, bem bacana também. Essa bacia, nós acabamos de ouvir agora, que era a bacia onde ficavam as águas aqui, o sacerdote vinha, lavava as suas mãos, né? Purificando para entrar pelo menos no lugar santo aqui. Essa bacia, ouvimos aqui agora algo incrível em que eu não tinha esse conhecimento de que ela não é descrita como o tamanho, nem a profundidade, nem o diâmetro dela. Isso significa o amor de Deus ilimitado. Sabemos também que o que tinha aqui, o conteúdo era água. A água também faz analogia ao Espírito Santo, né? Ele nos limpa, nos purifica e nos lava com todo o pecado. Eu gosto de também fazer uma ênfase que o tabernáculo todo ele tem descrição de Jesus, né? Ele é o cordeiro, ele é o sacrifício. E para nós que somos cristãos, depois que nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelas águas, né? Para ter uma tipologia de uma nova vida em Cristo Jesus. Aí nós temos a comunhão com Deus. Após essa primeira cortina aqui, você vai ver que entregando a vida para Jesus, você se batizando nas águas, olha o que você vai experimentar. Por favor, esse lugar é chamado lugar santo. Ok? Vou abrir a cortina para você e você se delicia desse lugar aqui, por favor. Obrigado. Aqui nós temos uma tipologia de uma peça inteiriça de ouro que é chamado candelabro. Isaías também, capítulo 11, diz que há os 7 Espíritos de Deus, né? Então, esses 7 braços aqui também faz essa analogia e essa tipologia. Aqui tinha uma manutenção com azeite, no qual o próprio sacerdote também limpava para que o fogo pudesse ficar continuamente queimando sobre o altar. Levítico 6, verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não se apagará. Isso também faz analogia ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que ele também é atribuído com esses 7 Espíritos de Deus aqui. Ou seja, Jesus está representado nesse tabernáculo por completo. Você entrega a vida para ele, através dele você recebe o Espírito Santo, você tem a luz para iluminar o seu caminho. E nós temos aqui os pães também da proposição. Esse pão, ele tem uma tipologia tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele simboliza o maná, a provisão que Deus deu ao povo hebreu no deserto. E no Novo Testamento, João capítulo 6, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha quantas coisas ricas nós temos aqui. Nós temos aqui agora o altar do incenso. O altar do incenso, onde era ser colocado brasa tirada do altar do sacrifício. Aqui, como você pode ver, tem um pouco de brasa trazendo a tipologia para cá. E os aromas mais agradáveis para que pudesse aqui rudimentar isso aqui. Botava e aquecia os aromas aqui. E esse cheiro era exalado aqui. A fumaça era exalada aqui nesse lugar de forma respeitosa e de forma perfumista. Esse lugar exalava o cheiro. E Jesus ele tem a tipologia também chamada de rosa de Saron, ok? Nós temos também aqui a pessoa emblemática, que suponhamos que esse seja aqui o Arão, o sacerdote. Ele tem um peitoril dele, ele tem os atributos da roupa de um sacerdote, os nomes das 12 tribos escritos aqui também, as 12 pedras no peitoril dele, também tem a tipologia das 12 tribos de Israel, ok? Olha aí, irmão, uma veste linda, um manto por baixo, branco, para entrar no lugar onde nós iremos agora, chamado Santo dos Santos. Ele se despia dessa veste todinha aqui, desse peitoril, tirava, porque isso aqui ele representava lá fora.
ele era sacerdote para o povo lá, mas perante a Deus aqui agora, ele tinha que ser um servo humilde. Então ele tirava toda essa roupa azul, esse peitoral todinho aqui, e ia só com essa roupa de linho por baixo, para ele entrar num lugar tão desejado, tão almejado, santo dos santos. Vem comigo, por favor. E aqui nós temos a Arca do Senhor, chamada também como a Arca da Aliança, onde tem a menção de 2 querubins inclinados para baixo, manifestando uma adoração, uma rendição, um símbolo de humildade, de servir a Deus. Ou seja, eles estão inclinados justamente no meio onde Deus está. Então Deus é soberano em tudo. E dentro dessa arca nós temos algo extraordinário que traz para nós a remissão, olha que legal, do Antigo Testamento, onde nós temos a vara de Arão que floresceu. Lembra disso? Uma crise de identidade ministerial. Qual a tribo agora que vai liderar? Quem vai ser o representante? Deus escolheu Arão pela vara que floresceu. Nós temos também aqui dentro as tábuas do mandamento, dos 10 mandamentos. As tábuas que Moisés pegou lá no monte, olha que legal, né? E também temos aqui o trigo representando aqui o maná, o pão. Então, 3 alimentos aqui. Agora eu quero falar sobre esses 3 alimentos que está aqui dentro. Pedra é pedra comum, no monte que mais tem é pedra. Mas Deus escolheu essa pedra, né? Essa pedra é especial para que pudesse tabuar, escrever, marcar ela. Assim somos nós, né? Como no monte tem muitas pedras, nós somos um de 8 bilhões desse mundo todo. Mas como eu e você, Deus nos escolheu para marcarmos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja em nossas vidas. Tem outro fator muito fundamental aqui também, que é a vara de Arão que floresceu. Quantas pessoas estão em crise, assim também como ovo nas tribos, ausência de liderança, né? Mas Deus escolheu a mim e você para que nós pudéssemos florescer também. Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo florescerá como cedro num deserto, ok? E tem também o trigo, simbolizando aqui o pão, né? Engraçado que aquele pão lá o sacerdote tinha que tirar num tempo determinado, senão estragava. Mas o pão que está aqui dentro da presença, ele não estraga. E nós, quando estamos dentro da presença de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Pessoal, a tipologia também do tabernáculo é representada por 3 partes, né? O arraial lá fora, o caminho, onde você começa tudo, o meio que te define, o caminho, o meio é a verdade, como está escrito no tabernáculo, como está escrito no candelabro, como também nós temos a proposição, né? Perguntaram o que é que Jesus é, ele falou, eu sou o pão da vida, ou seja, o caminho, a verdade, e agora nós estamos na fase final, a vida, né? Então o tabernáculo tem essa colocação de Jesus. João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai. Deus abençoe sua vida. Olha o véu que se rasgou de cima e embaixo. O interessante do véu se rasgar é que nós sempre fazemos uma aplicação que também é válida, né? Rasgou e deu acesso. Não deixa de ser, né? Mas nós também aprendemos aqui que o véu se rasgar tem uma tipologia como Jó, que se rasga diante de Deus, como Davi também que se rasga diante de Deus, como até o próprio tio de Esther, Mardoqueu, que se rasga. Esse sinal de se rasgar é se humilhar, é estar em luto. E, na verdade, essa tipologia também é descrita quando Jesus ele morre, né? E há um terremoto também, isso significa que alguém morreu, eu estou em luto por alguém, né? Mas a aplicação muito agradável também é que o caminho foi aberto e para um novo vivo caminho. Então o caminho, a verdade e a vida. E se quiser ser salvo, é através de Jesus. Essa é a verdade. Deus abençoe, viu? Um abraço. Maravilhoso, edificante demais, né? Quem passou no Fruto Fiel? Imagina você viver aquilo ali, né? Fiel é aquela quantidade de informação que recebe, né? Quanta presença de Deus, imagine você nesse lugar. O que eles estão passando, o que eles passaram ali, né? O que eles passaram nesse momento que estavam visitando, sabendo toda a história, todo o processo, como é feito, né? Graças a Deus, nosso pastor, o Senhor era com ele, né? Porque ele entrou no Santo dos Santos e não foi consumido, não foi executado, é porque a presença de Deus está com ele, né? Glória a Deus. Isso está com ele, está comigo, está com você. E nós vamos receber ele aqui, receber um pouco desse óleo que foi derramado sobre a vida deles lá. Amém? Glória a Deus. Quem gostou muito desse vídeo aí? Amém. Glória a Deus. Durante
Estava programado aí um ao vivo, tá? Com ele aí. Porém, eles estão passando numa área lá que o sinal não é tão bom. E aí ele pediu para aguardar. Quando estiver passando por um lugar melhor com o sinal, ele vai entrar ao vivo, né? Sabe como que é? Ao vivo ele tem prioridade. Então, se o culto estiver rolando aqui, a palavra estiver rolando, a prioridade é quem está ao vivo. Então, vou interromper aqui e ele vai entrar para trazer uma palavra para a igreja. Amém? Então, vai ter algo novo, né? Vai poder falar diretamente com o seu pastor ali e mostrar a saudade que você tem com ele. Bom? Bom aqui, Serginho? Olha. E nessa manhã nós vamos dar continuidade na parte 2. Capítulo 12, né? É isso mesmo? Você está aí, igreja? Capítulo 12, saúde da fé. Nós vamos somente pegar alguns trechos aqui, bem pouquinho mesmo. Eu achei muito marcante, né? Não que os outros não sejam, mas esses aqui foi bem marcante para a gente, foram palavras verdadeiras. E não tem como eu diluir melhor do que a pastora Delmara diluiu esse capítulo 12 aqui, né? Se eu fosse falar novamente ele aqui, ia ser repetitivo ou não estaria no nível que foi diluído por ela. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria realmente agradecer aqui à igreja, tá? Deixar meus agradecimentos, pastor César, pastora Delmara, aqui por esse período, né? Nós tivemos aqui de frente a toda a igreja, de frente à responsabilidade da igreja, das obrigações que nós temos, né? É uma responsabilidade grande demais, né? Estar aqui representando o pastor Alexandre é muita responsabilidade. Nós que lideramos células sabemos a responsabilidade que é. Imagina você estar de frente a uma igreja aí de 3.000 pessoas sem medo de errar. Verdade? E eu queria deixar aqui meus agradecimentos aí por vocês, primeiramente pela dedicação, pelas orações, que eu acredito que muitos viraram esse período aí orando, não só pela gente que estávamos aqui, mas também por eles que estavam lá, né? Alguns líderes, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando: pastor, precisa de alguma coisa? Eu estou aí. Muito legal isso. Outros falaram: pastor, a partir de hoje eu estou entrando num jejum aqui até a volta dele. Muito gratificante. É muito legal saber que a igreja abraçou, né? Não teve uma pessoa responsável. Todos nós estávamos responsáveis por esse momento, por esse tempo que nós estivemos aqui, né? Aí foi muito bom ver a igreja que não idolatra um homem, apesar de ser um pastor que nós amamos demais, e é muito bom, é gostoso, tem autoridade total de estar aqui em cima, onde ele fala uma vida íntegra e verdadeira. Porém, a igreja não idolatrou uma pessoa e estiveram presentes, vocês nos honraram de alguma forma, estando aqui e ouvindo uma palavra que não é o nível do pastor Alexandre, mas que o Senhor usa a quem Ele quer e a hora que Ele quer. Seria muito ruim se a igreja, algumas pessoas ou a metade da igreja não viesse: o pastor não está, eu não vou. E aí você estaria exaltando a um homem e deixando Deus de lado. E vocês foram fiéis, né? Foram fiéis primeiramente ao Senhor, porque é Ele que recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É Ele que nós precisamos ser fiel e ter temor e tremor. E vocês estão de parabéns. Agradeço aí, muito obrigado por tudo. A partir de segunda-feira eu passo o cajado, passo o comando. Glória a Deus, eles estão voltando. E glória a Deus, a oração de vocês também correu tudo bem, a viagem foi bem sucedida, receberam muito, e nós também não tivemos nenhum problema na igreja, né? A honra e glória do Senhor. Eu espero que não, né?
Não espero que quando o pastor chegar você deposite todos os problemas lá para ele, porque alguns vieram e nós solucionaram, o pastor César, a pastora Delmara, foi resolvido. Mas se alguém está com esse pensamento de vou esperar o pastor chegar para jogar tudo em cima dele, aí você jogou tudo por água abaixo, né? Espero que não tenha realmente nenhum problema, porque vai ser muito ruim, né? Você fala, pastor, tá tudo bem aqui, aí daqui a pouco uma chuva de problemas em cima dele. Pastor, posso fazer com o senhor no gabinete? Pastor, posso falar com o senhor? Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí é ruim demais, né? Porque a disponibilidade e a vontade não faltou, a minha e dos pastores que ficaram aqui. Simplesmente você omitiu um problema, porque achou que só uma pessoa pode resolver, só existe uma pessoa para resolver, a outra não é capaz, né? Amém? Mas, enfim, vocês estão de parabéns. Glória a Deus. Como eu sempre digo, vocês são livres para adorar, para aplaudir, para dar glória a Deus, tá bom? Não precisa uma pessoa pedir para você fazer isso. Precisa estar no seu interior, no seu coração, essa vontade de exaltar o nome do Senhor. E aqui, como foi diluído pela pastora Delmara na quarta-feira, na página 133, na primeira página, o 1 Timóteo, versículo 48, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele trouxe esse versículo que diz: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. E o apóstolo Paulo está deixando aqui para a gente um ensinamento que não é pecado, não existe problema em ter um exercício físico. O exercício físico é bom, é saudável para o seu corpo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós não nos desleixarmos e deixarmos ele de qualquer jeito, como o Espírito Santo habita em lugares sujos? Não existe, não tem como. Onde há pecado, não tem como. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E para isso nós precisamos cuidar. Ele diz aqui que não há nenhum pecado contra isso. Porém, a devoção é muito melhor. Porém, a buscar a fé, os benefícios são muito maiores, tanto nessa vida como na vida futura. Porque nós não podemos só pensar nessa terra, nós estamos aqui de passagem. Esse mundo é de maligno, nós estamos aqui para cumprir o chamado que o Senhor nos entregou, mas a minha vontade e a sua vontade está na vida eterna. E para isso, nós precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. E como foi deixado bem claro aqui, então ela até perguntou a Brenda, que é ali uma excelente personal, a respeito do exercício físico. Se você tem um personal e você vai até para a academia, e se você chegar lá e ficar perguntando a ele o que você precisa fazer, ele te der todas as orientações, você só observar e falar, beleza. E você não fizer aquilo que ele pediu, a sua musculatura ela não vai desenvolver. Ela vai atrofiar, ela vai ficar fraca. A Brenda deixou bem claro, vai ficar fraca no dia que a Delmara perguntou. Assim é a nossa vida na fé. Se nós não exercitarmos, não buscarmos todo dia, cada vez mais a presença de Deus, a nossa fé vai atrofiar e vamos ficar vulneráveis à investida de Satanás. Se você não busca, se você não tem uma atividade por uma leitura, e a pastora Delmara falou na semana passada, perguntou quem tem um hábito de leitura. E aí 70% ou 80% da igreja não tem. Eu entendo que foi um direcionamento de Deus ela ter feito essa pergunta, porque nós vamos nos posicionar agora melhor. Vamos entender que a leitura é importante,
para trazer conhecimentos para a gente, para que a gente não fique vulnerável a esses falsos profetas. Porque a falta de leitura, a falta de conhecimento, ela ocasiona isso. Pessoas vêm com um entendimento melhor da igreja, um entendimento é que entende a palavra, conhece a palavra, mas não pratica, né? Mas ele vem trazer coisas distorcidas para você, e como você não lê, como nós não lemos, como nós não estudamos, não tiramos tempo, não exercitamos a nossa fé, nós ficamos muito mais vulneráveis, muito mais fácil do inimigo flechar a gente, né? Muito mais fácil de cair na lábia, porque chega uma pessoa falando tudo que está na Bíblia para você, capítulos e versículos na mente, ele chega para você, não precisa nem abrir a Bíblia, ele fala diretamente, você vai falar, gente, esse é um grande homem de Deus, esse aí, eu vou seguir os conselhos dele. Mas, na verdade, é uma ovelha disfarçada, né? E aí você, como não tem esse conhecimento, acaba caindo. E aí, na hora do prestar as contas, no juízo final, nós ser deixado de lado, né? Ser separado. Nós vamos trazer um pouco sobre isso. Vamos ser julgado como ovelha ou como bode. E aí, cabe a mim e cabe a você fazer essa escolha. Eu escolho ser ovelha, e você? Amém? Acorda, igreja. Vamos lá, hein? Me ajuda. Na página 135. Põe aí. Página 135. A pastora trouxe para a gente aqui 3 pilares que sustentam a saúde da fé. Eu achei brilhante isso aqui, essa passagem que o pastor Alexandre deixou. Os 3 pilares são conhecer a verdade, viver a verdade e ensinar a verdade. Conhecer a verdade, viver a verdade e ensinar a verdade. Isso, para você conhecer a verdade, você tem que ler, você tem que estudar. E automaticamente, quando você conhece a verdade, você vive ela e você tem autoridade suficiente para ensinar. Então, eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Se eu vivo, se eu estudo, se eu me dedico àquilo ali, eu tenho autoridade suficiente para trazer um conhecimento para alguém. E mais embaixo, essa parte do livro, ele vai dizer: um líder saudável espiritualmente é alguém que se movimenta, se move e que transborda. Olha que coisa interessante. Um líder saudável espiritualmente é alguém que se alimenta, se move e que transborda. Então ele precisa ter também 3 fatos importantíssimos aqui: alimentar, mover, para ser transbordado. Então, esses 3 pilares aqui, nós também não podemos inverter. Eu não consigo ser transbordado se eu não tiver movimento e se eu não me alimentar. Como que eu vou ser transbordado? Como é que o Senhor vai derramar sobre mim coisas extraordinárias se eu não busco isso, se eu não me alimento? E o que significa alimentar-se? Alimentar-se é estar presente nos cultos. É estudar a palavra, é ler a Bíblia, é buscar um devocional, é um tempo de estudo para você, a sua intimidade com Deus. Esse é o se alimentar. Eu não tenho vontade de ir no culto de quarta-feira, que estou muito cansado. Você vai deixar de se alimentar da palavra de Deus. Eu só vou no culto na quarta, mas domingo eu tiro tempo para ficar em casa, para me divertir. Não existe erro em se divertir, em tirar um momento. Nós também vamos falar um pouquinho a palavra sobre isso. Mas você precisa ter uma prioridade. E a sua prioridade é alimentar da palavra do Senhor. A minha prioridade precisa ser intensamente buscar a palavra do Senhor. E ao mesmo tempo, ele diz que precisa se mover. Se mover é colocar em prática tudo aquilo que você foi alimentado. Porque não tem motivo de eu receber orientações, instruções, as pregações que eu escuto aqui,
eu encher a minha mala, tá uma bagagem muito boa, eu tenho uma bagagem boa do evangelho, conheço bem a palavra, mas eu fico guardado dentro da mala. Eu não diluo isso que eu aprendi para outras pessoas. Se movimentar, é isso, você se alimentou, está cheio de conhecimento, cheio de Deus na sua vida, e você vai se movimentar entregando isso para outras pessoas. É simplesmente cumprindo o ID de Deus. O que eu recebo, eu passo para o próximo. O que eu recebi de entendimento, eu vou passar para aquele que ainda não tem. Uma pessoa que ainda não conhece a palavra, aquele que ainda está caminhando, está começando a frequentar uma igreja, começando a ter um entendimento, talvez o que ele fale, ou o que ele ouça aqui, ele não vai entender muito bem, mas você está toda quarta aqui nos cultos, e você se alimenta da palavra na quarta, no domingo, você que tem essa intimidade com Deus de entrar no seu quarto, tirar no momento, fazer um devocional, você tem autoridade suficiente para alimentar essa pessoa. Esse é se mover, colocar em prática tudo que você aprendeu. E se você se alimenta e está se movimentando, automaticamente acontece o transbordar de Deus na minha vida e na sua vida. Transbordar de Deus é receber mais de Deus. Eu acredito que Ele está lá de cima, eu creio nisso, que Ele está lá de cima olhando cada um de nós, e nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem poder e autoridade para nos observar, para sondar o nosso coração, a nossa mente. E aí quando Ele olha o filho dele lá e fala, esse é meu filho amado, ele está cumprindo os meus mandamentos, ele está ensinando, ele está levando o ID a outras pessoas, ele está levando luz, lembra da palavra? Luz e sal. Ele tem sido sal na vida de outras pessoas, está dando um sabor, trazendo a clareza da minha palavra para outras pessoas. Eu preciso depositar mais nele. Então, acredito que esse Deus maravilhoso, ele derrama mais óleo naquele que busca mais. Então, mais intensidade, mais cheio de Deus eu vou ter. E o movimento, ele gera movimento. Se você se movimenta, levando a palavra, levando o seu conhecimento, mais o Senhor vai transbordar na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Não foi assim que aconteceu com o profeta Eliseu e a viúva? 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Essa palavra também nós já tivemos ela aqui. Ele diz assim, então Eliseu disse, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e elas as enchiam. Então o profeta, ele não entregou para ela de mão beijada o azeite. Ela falou para ela, se movimenta. Precisa ter movimento. Você precisa ir lá, vai no seu vizinho, vai buscar vasilha, precisa ter força de vontade, você precisa querer. E automaticamente, quando ela diz que ela cumpriu exatamente tudo que o profeta falou para ela. E aí no versículo 6, ele diz, logo todas estavam cheias até a borda. Ou seja, todas transbordaram. Houve movimento, houve interesse, houve vontade, houve dedicação. E quando acontece isso, o transbordar de Deus na nossa vida não tem como não acontecer. Não pode ser ao contrário, eu vou ficar vendo minhas séries, vendo meus filmes, dando prioridade ao futebol, dando prioridade ao trabalho. Eu vou receber de Deus como? Primeiro que se você fizer isso da tua vida, você não vai ter conhecimento nenhum da palavra. E não tendo conhecimento, como vai haver no transbordar de Deus? Mas essa mulher, ela era serva do Senhor, o marido dela era servo do Senhor, e ela sabia que ela tinha conhecimento e autoridade para falar com aquele profeta. E a movimentação dela foi primordial para que Deus derramasse o óleo sobre aquelas vasilhas e não parasse de cessar. E eu acredito que se ela se movimentasse mais e aparecesse mais vasilhas, o transbordar de Deus ia ser maior ainda sobre aquela casa.
porém ele sabe a medida exata e o momento exato que nós precisamos. Ele sabe a medida e quais são as nossas necessidades. Então ele sabe a hora certa de colocar o azeite, a hora certa do azeite parar. Mas, porém, se você precisar mais, ele é capaz de cumprir. Ele é capaz de derramar mais de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Coloca aí. Outro detalhe que eu esqueci de ler aqui para vocês, na página 136, não precisa colocar não. Não precisa abrir não. Na página 136 diz assim: a entrega gera crescimento e o crescimento precisa ser visível. A fé saudável é fé em movimento. Então significa, se eu tenho entrega, eu tenho crescimento. E se eu tenho crescimento, as pessoas precisam ver em mim esse crescimento. E automaticamente a nossa fé, ela precisa ter movimento. Porque quando eu tenho fé, eu gero movimento, eu alcanço outras vidas. Outras pessoas vão ter o mesmo conhecimento que eu tenho, a mesma fé que eu tenho. Eu preciso diluir isso e trazer isso para outras pessoas. Não guarde na bagagem todo aquele conhecimento que o Senhor te entregou. Isso vai ser um egoísmo da sua parte, da minha parte. Tudo que o Senhor derramou sobre a sua vida, transborde sobre a vida de outras pessoas. Amém? 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier, para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão os mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realizar todo o ministério que lhe foi confiado. O apóstolo Paulo é tremendo, né? Ele nos encoraja, nos impulsiona, nos diz que você é capaz, eu sou capaz. Ele nos orienta a falsos profetas, a não cairmos em mitos, e para isso nós precisamos estudar para não cair nesses mitos. E ele diz que, ele está dizendo que breve ele voltará. Breve Jesus estará aqui conosco novamente. Na verdade, ele vai nos levar com ele. E para isso haverá um julgamento. Haverá um julgamento. E quais seriam esses julgamentos? Haverá um julgamento onde ele vai separar, como eu falei mais cedo, as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão colocadas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Qual lado que você está, igreja? Olhe para a sua esquerda aí e diga: você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus. Aqui não existe bode, não. Aqui existe somente ovelha. E nós estamos sendo preparados, estamos sendo separados para a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão deu até um beijinho ali na ovelha dele, né? Glória a Deus. É o cuidado, né? Haverá um grande dia que ele virá e separará. E aí nós entendemos que essa volta, nós vamos prestar conta
de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Como eu falei, nós estamos de passagem. Mas essa passagem minha e sua aqui, como que ela tem sido feita? Como nós estamos usufruindo desse tempo aqui nessa terra? Trazendo luz ou trazendo trevas? Sendo ovelhas ou sendo bode? E aí, para a gente ter um entendimento melhor sobre isso que eu estou falando, coloca para mim em Mateus 25, do 31 ao 46. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, receberão como herança o reino que ele lhe preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e que me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente na prisão e o visitamos? O rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi por mim que o fizeram. Então, ele está dizendo: vocês estão sendo separados como justo e fiel porque vocês foram obedientes à minha palavra, vocês levaram a minha palavra a outras pessoas, aqueles que ainda não conheceram, vocês foram tementes ao Senhor, a sua vida é uma vida íntegra, não tem nada que se envergonhar, e ainda, além disso, vocês deram o que beber, vocês deram o que comer, vocês vestiram, vocês deram atenção àqueles meus irmãos que estavam necessitados. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tendo essa imagem e semelhança de Cristo? Será que nós estamos dando uma atenção suficiente àquele que precisa, aqueles irmãos que são necessitados de alguma coisa, ou bens materiais ou espirituais, principalmente espiritual? Porque bem material, se ele tiver físico, se ele tiver saúde, ele vai correr atrás, ele vai ter disposição para trabalhar e conquistar. Mas e o espiritual? Se essa pessoa não tiver um espiritual elevado, como eu e você temos, ela não consegue sair desse cativeiro, dessa prisão que ele cita aqui. Cabe a mim e a você levar a palavra. Cabe a mim e a você a cuidar de cada um de nós aqui. Nós somos, na verdade, uma família, não somos? Não vivemos em comunhão, não somos um só corpo. Mas na hora que ele voltar, nós vamos prestar conta de cada coisa que nós fizemos aqui. Como nós estamos tratando as nossas esposas, como nós estamos tratando o nosso filho, qual tem sido a sua prioridade nessa terra? Estamos dando mais valor a bens materiais do que espirituais? Então, a palavra de Deus nessa manhã está trazendo isso para a gente. Tenha conhecimento, tenha clareza, tenha força, tenha disposição, tenha seu espiritual elevado, para que na hora do juízo final, na hora que ele colocar lá, frente a frente, e começar a separar as ovelhas dos bodes, que você não seja separado para o lado esquerdo do Senhor. Amém? O 41, em seguida, o rei se voltará para os que estiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e vocês não me deram o que comer. Tive sede, e não me deram de beber. Era estrangeiro, e não me convidaram para a sua casa. Estava nu, e não me vestiram. Estava doente na prisão, e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá, eu lhe digo a verdade, quando recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram a ajudar. E estes irão ao castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. A minha vontade e a sua vontade precisa ser essa. Estar na vida eterna. Não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. E a vontade dele é nos abençoar, é que nós possamos estar na vida eterna com ele. E para isso nós precisamos fazer o bem aqui nessa terra. Nós precisamos trazer a palavra dele a cada um que ainda não conhece essa palavra. Precisamos ter esse entendimento. E ele é severo nessa hora. Não vai haver uma segunda chance. Nessa hora é sim ou não. Ou você cumpriu ou não cumpriu. Ou você está na presença de Deus ou não está. Não existe em cima do muro. Ou você é verdadeiramente um cristão em todos os lugares que você está, ou você veste uma capa de ovelha e por trás tem um grande lobo querendo devorar todos. E ele é severo nessa hora. Ele dirá que estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Eu quero estar na vida eterna, e você? Você pode manifestar uma adoração ao Senhor, pode aplaudir a palavra, você pode falar algo que engrandifique o nome dele. Esse é o meu desejo, precisa ser o desejo de todos, estar ao lado do Pai. Precisamos almejar todo dia a vinda dele e a presença dele. Então não descanse, não desanime, não durme na sua pegada. Busque incansavelmente a presença de Deus, para que quando chegar essa hora, nós possamos estar salvos, nós possamos estar à direita do Pai, glorificando, exaltando o nome dele. Glória. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Glória, está aberta aí a Bíblia? Versículo 6. Quanto a mim, minha vida foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha vida, o tempo de minha morte se aproxima. Lutei um bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos. Com grande expectativa, aguardam a sua vida. Então existe uma vontade de Deus de levar não só a todos. Ele diz que o prêmio não é só para mim. O prêmio é para todos. Porém, nem todos estarão qualificados para receber, estar ao lado do Pai. Nem todos estão aptos a estar ao lado do Pai, porque vai haver o julgamento. Mas a palavra de Deus diz que ele virá não só para mas para todos. Basta eu e você ter esse discernimento, ter os dons, os frutos do Espírito Santo,
permanecermos firmes, de pé todos os dias. Não é fácil essa caminhada, não é fácil, é árduo, o trabalho é árduo, mas a recompensa vai ser muito maior. A recompensa vai ser tremenda. E aí, quando ele diz que, no versículo 6, versículo 7, ele diz: lutei um bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Quando ele fala em combate, não tem como levar ou ter um entendimento que é uma batalha. Combate é uma batalha, é guerra. E nós vivemos isso todos os dias. São batalhas que nós vivemos todos os dias. Cada dia um leão é morto. Cada dia nós precisamos matar um leão. Com palavras, com ofensas que as pessoas trazem, né, para a gente. Pessoas que não estão em entendimento nos ofendem, nos maltratam. Às vezes um familiar acaba trazendo coisas para você que te desagrada, te desanima. São batalhas, são guerras, e cada um tem a sua guerra. Cada um sabe qual é o tipo de arma que você precisa usar. E quem está na guerra, ele precisa estar preparado. Quem vai para uma guerra não vai de qualquer jeito. Quem vai para uma guerra, ele vai preparado. E para estar nessa guerra, você tem algumas ferramentas, alguns armamentos que o próprio Senhor nos entregou, que nós conhecemos, como a couraça, o capacete, o escudo, a espada. Isso é conhecimento de toda a igreja. Basta o quê? Nós colocarmos em prática isso que nós aprendemos todos os dias. Combate é batalha e é guerra, e você não pode ir para a guerra de qualquer jeito. Porque se você for de qualquer jeito, nu, Satanás ele vai te flechar. Se você não tiver um escudo para defender dessa flecha, você vai ser ferido. E sendo ferido, ele vai te abater facilmente. Mas eu creio que nessa manhã existem grandes homens de Deus, grandes guerreiros de Deus, que estão aptos para guerrear e para batalhar essa grande vitória que está por vir. E quando a gente fala de batalha, de guerra, significa lutar um bom combate. Lutar um Ô Jesus, quase saiu em línguas agora, né? Lutar um bom combate é permanecer firme, ter resistência, se preparar e treinar. Então ninguém vai para uma batalha de qualquer jeito. Precisa ter isso aí, força de vontade, precisa ter preparo físico. Para isso a gente falou sobre o corpo, espiritual e natural. A gente precisa ter preparo, saber a arma certa para usar nas ocasiões certas. Quando a gente fala em batalha, em guerra, não tem como trazer um entendimento aqui também sobre, quando a gente fala de batalha, a gente fala de militar, a gente fala de um militar, seja ele das Forças Armadas, ou Exército, Marinha, Aeronáutica, ou policial militar. São militares, e o militar, ele não é militar somente no quartel. O militar, ele é militar num quartel e fora dele, não tem como. Imagine um policial militar, ele está dentro do batalhão, mas quando ele sai, ele tira a farda e fala: agora eu sou um cidadão civil. Não tem como, ele é um guerreiro, ele, dentro ou fora, ele vai ser militar, ele vai ser um policial, ele vai ser um soldado. E é tão legal esse entendimento, nós somos comparados a um soldado, e é verdade. Como um soldado, que ele é 24 horas soldado, ele não descansa em momento nenhum, nós também, como cristãos, precisamos estar vigilantes 24 horas. Eu e você, como cristão, nós não podemos brincar de crente. Eu sou crente aqui na igreja, eu cheguei no culto, glória a Deus, melhor adoração, melhor louvor, mas quando eu coloco o pé naquela porta para fora, quando eu entro no carro, quando eu estou sozinho em casa com a minha família, quando eu estou em outros ambientes com outras pessoas que não são cristãos, eu desisto. Agora eu troco as minhas vestes, agora a Bíblia fica de lado, aí as palavras, os palavrões, as ofensas, a pornografia, entra novamente. Então, cristão é cristão em todo momento. Eu sou cristão na igreja, eu sou cristão quando eu saio daqui,
eu sou cristão no meu trabalho, eu sou imagem e semelhança ao Senhor aonde eu estiver. Não existe meio termo, não existe 12 horas eu sou cristão, depois das 12 eu não sou mais. Se você faz dessa forma, se você agir dessa forma, você vai ser um alvo fácil para Satanás. Você vai ser atingido facilmente. Um cristão precisa ser cristão em todos os momentos e a toda hora. Até porque você é visto 24 horas. Quando você levanta a bandeira de Cristo lá, os olhares, os focos estão para você. Então, qualquer falha que você tiver, as pessoas vão te apontar. Então, para que não haja falha, para que não haja apontamento, para que não haja uma distorção do evangelho, seja íntegro, seja verdadeiro, seja fiel ao Senhor, aonde você estiver e aonde eu estiver. Amém? E um outro entendimento que nós trazemos aqui sobre o militar, ele fala sobre o serviço. O militar, quando está de serviço, quando ele está no momento que ele vai estar 24 horas ali no aquartelamento, que ele vai tirar o seu serviço, na verdade. Existem alguns postos dentro do quartel que isso é na polícia militar ou no quartel, existem alguns postos que se chamam-se guarita, e para a gente aqui é a torre de vigia, né? Esses homens vão estar ali 24 horas observando a cada movimento, a cada atitude suspeita que tiver ali, porque eles foram treinados, eles foram preparados para isso. E eles têm uma visão de 360 graus. O posto que ele está, ele observa a frente, ele observa atrás, ele observa a sua direita e a sua esquerda. E ele não dorme no serviço. Está conseguindo fazer uma assimilação aí com o soldado, num posto, e nós como cristãos na torre de vigia? Então, nós como sacerdotes não podemos brincar, nós não podemos dormir, nós temos que ter essa visão de 360 graus. Lembra quando o pastor fez aqui com os casais e colocou o marido e a esposa um de costa para o outro? Qual é o entendimento disso? É que eu vigio à frente e ela vigia atrás. E aos lados também. Porém, nós vamos ter vigilância 24 horas de todos os lados. Não vamos dar brecha para que Satanás entre. Não vamos dar bobeira para que ele nos atinja. Não vamos ser um alvo fácil para Satanás. Para isso precisa ter uma vigilância 24 horas. E você entende que aquele soldado, se ele estiver no seu posto, na sua guarita ali, se ele cochilar e se ele dormir, ele está comprometendo não só a sua vida, mas também a vida de todos os que estão no aquartelamento naquele momento. Está entendendo? Você, cristão, se você cochilar, se você dormir, você não está só comprometendo a sua vida, você está comprometendo a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, dos seus amigos. Porque você e eu estamos na torre de vigia. Nós somos os sacerdotes. Nós precisamos estar atentos 24 horas em todos os lados, 360 graus. Se você dormir, você vai ser fácil, alvo fácil de Satanás. Aquele soldado, se ele cochilar em um momento, ele vai ser presa fácil. E ele vai comprometer toda a guarnição. Em alguns momentos, acontecia de chegar nesse local, num tempo que eu estava lá, e o Cássio está na aula, né? Acho que você ia me ajudar nisso aqui. Tu chega na guarita e algumas vezes eu peguei alguém dormindo. E aí ele coloca o armamento dele do lado, que para nós é a Bíblia. Quem está com a sua Bíblia aí? Esse é seu armamento, esse é o seu fuzil. Prepare ele para dar metralhada em Satanás. E aí ele coloca o seu armamento do lado e dorme. E aí pelo menos eu fazia isso. Eu ia lá e pegava, não acordava ele não, só tirava e guardava o armamento dele lá. Só para ele sentir no corpo ali a sensação de ter perdido a batalha. Só para ele ter esse momento. Deixava comigo até o outro dia.
ele simplesmente ele não dormia mais, ele saía do posto dele, outra pessoa rendia, ele ia, voltava lá para a parte da base para dar o descanso dele e não dormia, porque ele perdeu a batalha. Ele viu que ele cochilou, ele comprometeu todo mundo, e ao mesmo tempo ele não falava com ninguém, ele ficou quieto, ficou oprimido, ele foi derrotado totalmente ali. O emocional dele foi lá embaixo, porque ele perdeu o mais precioso que foi entregue para ele ali, que foi o armamento. E o mais precioso está na sua mão aí, ó. As escrituras do Senhor. Essa é a nossa arma. É através dela que nós vamos vencer batalha. A cada versículo, a cada capítulo nos habilita e nos capacita cada vez mais a vencer essa grande batalha, essa grande guerra. Depois a gente entregava ele lá no outro dia, né? E aí, além de entregar, ele recebia aquela punição, né, pastor? Tem que ter, né? Poder aprender. E ali, no natural, é uma punição que ele vai ficar um tempo lá. E se a gente cochilar e a gente dormir? A nossa punição vai ser a perca da nossa alma. A nossa punição vai ser a perca da alma da nossa família, dos nossos filhos. Então estejam vigilantes em tempo e fora de tempo. Amém? E mais uma capítulo aqui do militar, para a gente passar essa fase. O militar, ele não deixa ninguém para trás. Nós já vimos alguns filmes de guerra aí, sabe disso, né? O último, nós assistimos, acho que foi Deixado para Trás, não é isso? Ninguém vai ficar para trás. Como que é o nome do filme? Não sei. Deixado para Trás? Até o Último Homem, né? Você viu ali... Tá rindo de quê, Lindomar? Essa boina na cabeça aí, tá parecendo um soldado, né? E aí, aquele filme mostra pra gente verdadeiramente o que é não deixar um irmão para trás. Ele levou até o último homem, né? Ele foi resgatando até o último homem. Então, da mesma forma que aquele soldado resgatou cada um, e aqueles homens estavam feridos. Nós aqui como cristão, nós não vamos deixar ninguém para trás. Olha para o seu irmão aí do teu lado, fala aí para ele. Você não vai ficar para trás. Eu estou aqui para te carregar se for preciso. Se ele for um pouquinho mais pesado, chama mais gente, coloca numa maca, mas não deixe para trás. Nós precisamos lutar até o fim. Talvez esse irmão ele já foi ferido por alguma falha que ele teve, né? Algum desleixo, ele bobeou em alguma hora, cochilou em alguma hora, e Satanás feriu, acertou ele. Foi uma presa, foi um alvo fácil. Satanás acertou ele está ferido, mas não está morto. E aí eu e você precisamos cuidar. Verifica alguém na sua célula, verifica alguém na sua igreja que está precisando de um cuidado a mais. Talvez ele tenha sido ferido nem pelo inimigo, pelo próprio irmão que está do lado dele. Você sabia disso? A própria igreja, às vezes, afasta muita gente da presença de Deus. Os próprios irmãos, com a maneira que vai tratar, com a maneira que vai falar, com as atitudes, com as práticas que você faz, você pode colocar alguém bem próximo ao Senhor, também pode afastar ele da presença de Deus. Mas se ele é um soldado ferido, nós estamos aqui para carregá-lo e ninguém vai ficar para trás. Amém? E aqui vamos encerrar a parte do soldado. Porém, fica como um exemplo para a nossa vida. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, não podemos cochilar. O nosso sono pode comprometer a nossa vida e a da nossa família. Com glória a Deus, ali vamos fechar a porta, né? E aí o apóstolo Paulo, além de falar de um combate, ele nos direciona a falar sobre corrida ou maratona. Nós entendemos como maratona, como uma corrida, ela pode nos cansar. Dependendo da maneira que você está correndo,
o tipo de uniforme, o calçado que você está correndo, você pode se comprometer a sua corrida. Da mesma forma que o soldado tem uma batalha e tem uma guerra para vencer, nós também temos uma corrida. E a nossa corrida, ela só encerra quando tiver a volta de Cristo. Quando ele for fazer essa separação, ali sim é a nossa chegada, ali vai ser o nosso grande prêmio. Ali a nossa maratona é até ali, então eu não posso parar de correr. Eu entendo que eu não posso parar de correr. Porém, eu tenho que ter um conhecimento e é uma sabedoria de que eu tenho que saber a maneira que eu vou correr, o jeito que eu vou correr, da forma que eu vou correr. Talvez você esteja no seu trabalho com 8 anos trabalhando e não tirou nenhuma férias e está se glorificando com isso. Porém, eu digo para você, você vai cansar, você vai morrer. Se você não tirar um momento de férias, se você não desacelerar, se você não... Quando eu falo tirar férias e desacelerar, não é abandonar a obra, não é abandonar Cristo, tá? É saber dosar e saber até onde você consegue, até onde você é capaz. Então, se você está cansado, tira um momento. Tira uma viagem, tira um final de semana para descansar. Viaja com a sua esposa, viaja com seus filhos, viaja com a sua família. Porque eu entendo que quando você está descansado, quando você está com a sua mente sadia, você consegue observar coisas, você consegue ver coisas melhores. Talvez você, com tanto cansaço, você chega em casa e não observa que o teu filho necessita de alguma coisa que só você pode dar. Talvez você chega no seu trabalho e existem coisas que você poderia ter como prioridade, poderia dar uma atenção melhor ali, mas tu está tão cansado, tão exausto que você não dá. Da mesma forma somos nós, se nós estivermos sobrecarregados e não soubermos diluir isso, não soubermos dosar isso, nós não vamos observar que o irmão necessita de uma atenção maior, e o outro irmão ali não é preciso chegar com ele com uma exortação, com tanta rigidez, mas a maneira de tratar ele é diferente. Essa é a nossa corrida, essa é a dosagem que nós precisamos ter. Eu preciso ter esse entendimento. Como eu preciso tratar? E como é que você aprende isso? Estando aqui nos cultos, passando pelos encontros, pelo reencontro. E aí, cada vez que você vai passando, você vai adquirindo mais experiência, mais entendimento e vai tendo autoridade para falar sobre isso. E se você tem essa autoridade, você vai saber exatamente o que aquele irmão precisa. Isso não é só para líder, tá? Isso é para a igreja. Nós como igreja, nós como irmãos, nós temos prioridade e ter esse cuidado com cada um que está ao nosso lado. E você pode levar uma palavra para ele, você pode trazer um conhecimento, basta saber se você buscou isso. E aí você vai saber distinguir se essa pessoa aqui, vocês entendem isso? Que tem pessoas que só vai no empurrão? Essa pessoa só vai no salão. Vamos lá, e tem que dar o braço e ele sair empurrando para ele poder pegar e só pega no tranco. Já existem outras pessoas que, se você chegar de solo assim, você afasta. Já existem outras pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus e você vai precisar ter uma estratégia para chegar nessa pessoa. Aí você pede, Espírito Santo, traga estratégias, traga conhecimento, traga habilidade para que eu consiga chegar nesse irmão. Talvez esse irmão não conheça nada de Cristo, mas ele gosta de alguma coisa que você vai conseguir um atalho para entrar nele. Você vai saber, de repente, que ele gosta do futebol e você automaticamente entra. A Dona Emília já começou a dar o de repente. Você entra na parte que ele mais gosta, começa a falar de futebol, começa a falar do Vascão, que foi classificado, né? Pastor, desculpa aí, mas... Pelo menos uma alegria, né? Vamos ficar alegre até dezembro. Em nome de Jesus, dezembro também vai ter alegria, né? Mas por enquanto, Bia, deixa para a próxima.
E aí você vai ter essa sabedoria de levar uma palavra. Ele gosta de futebol, fala de futebol. Ele gosta de uma leitura. Você que não gosta de ler, aprende de ler junto com ele também. Então você vai ter esse discernimento. O Espírito Santo vai te trazer estratégia para que você consiga cuidar desse irmão. Amém? Isso é uma maratona, isso é uma corrida. Nós não vamos parar enquanto não chegar a grande hora. A hora de encontrarmos com o Pai, a hora de estarmos à direita dele, a hora de adquirirmos a vida eterna. Até lá, eu e você vamos continuar correndo. E a maratona não é uma corridinha rápida. Você dá um pique ali de 100 metros e já chegou. A maratona, ela é demorada. Então, você precisa, em alguns momentos, parar, beber um copo d'água, respirar e continuar. Uma maratona de 300, 400 metros, você dá um pique, né? Se for um revezamento, então é mais fácil ainda, que você passa o bastão para o seu irmão e vai embora. Só que essa maratona a gente não tem um revezamento, não. É eu e você até o fim, até a volta de Cristo. Não vamos passar o bastão, nós vamos correr essa maratona até o fim. Não é não, seu Gilberto? O Gilberto está lá, atleta de Cristo, saudável, firme na palavra, com a fé em dia, musculatura do corpo e espiritual em dia. Amém? E ele também falou sobre permanecer na fé. Permanecer na fé significa que depois de lutar, de correr, eu vou receber a grande coroa da justiça. Então entende que permaneci fiel. Então se eu permaneci fiel, guardei a fé, é porque eu conquistei. Eu cheguei até o fim. Eu passei pela grande batalha, eu soube guerrear com as armas certas, eu tive uma corrida, uma maratona, que eu não me cansei, eu não morri nessa maratona, eu soube usar o tênis correto, a roupa correta, eu soube dosar a minha passada, e com isso eu recebi a grande glória, a coroa da justiça, que vai ser nos entregue àqueles que permanecerem firmes com a sua fé em dia. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Nós já vamos encerrar, tá? Os levitas podem se preparar. Antes de... aleluia! Sabe quando o pastor Alexandre fala, vamos encerrar, porque ainda tem mais 45 minutos, né? Ô, André, quando tiver aí, dá um alô aqui, tá? Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Você se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto com quem dar golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, e do modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O apóstolo Paulo está dizendo que a disciplina é a capacidade de controlar os comportamentos e os pensamentos em direção a um objetivo. Então eu entendo que a minha disciplina vai me levar a algo maior.
A minha disciplina vai me levar a um comportamento maior. Quando eu tenho um conhecimento, o conhecimento, na verdade, ele nos dá um direcionamento. Um conhecimento nos traz uma responsabilidade. Verdadeiramente, o conhecimento nos traz responsabilidade. E se eu tenho uma disciplina, ela me capacita a controlar meus comportamentos. Se eu sou disciplinado, o soldado é disciplinado, ele vai aguentar um tempo maior de resistência, ele vai conseguir ficar um tempo sem ingerir algum tipo de alimento, porque ele foi treinado, ele se preparou, ele se capacitou. Se eu tenho uma disciplina, eu vou ter uma capacidade maior de trazer aquele conhecimento ao meu irmão. Um atleta, quando corre, se ele for disciplinado, ele vai chegar a um lugar mais longe. E um atleta, na verdade, quem corre uma maratona, ele precisa ter algumas disciplinas. E quais são essas disciplinas? Ele precisa ter uma boa noite de sono, ele precisa ter o descanso dele para que ele consiga desenvolver bem. Nós já falamos sobre isso. Ele precisa saber a hora certa de beber água, ele precisa ser responsável com o horário. Está entendendo? Nós, como cristãos, precisamos ter essa disciplina. Disciplina no horário, disciplina na leitura, disciplina no falar, disciplina no ouvir. E nós já temos falado isso algumas vezes aqui no culto, nós somos muito indisciplinados no horário que o culto começa. O culto começa quando nós abrimos o culto aqui em oração e os músicos da igreja traz adoração ao Senhor. E nós somos desqualificados nisso, que a metade da igreja não está aqui nesse horário. Então nós somos indisciplinados nesse momento, mas porém precisamos melhorar, porque a disciplina, ela nos capacita a controlar os nossos comportamentos. E uma outra coisa importante que diz que é a autodisciplina, ela vai nos impulsionar a dizer não a mais influência, não à pornografia, não à conversa alheia. Então, a autodisciplina, ela vai nos capacitar a isso, a chegar naqueles momentos que alguém vier trazer uma palavra que vai te desviar, você sabe dizer não. A autodisciplina vai te capacitar a dizer não à pornografia, a dizer não ao adultério, a dizer não a alguns tipos de conversa que vão trazer. Isso é autodisciplina, ela não vai nos capacitar a fazer isso. A autodisciplina, ela nos encoraja a dizer não a tudo aquilo que vai nos afastar do caminho do Senhor. Que nós possamos ter a cada dia essa autodisciplina dentro de nós, para que nada possa nos corromper, para que nada possa tirar a nossa salvação. E o apóstolo Paulo diz no versículo 27, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, e de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E quando ele traz aqui a palavra desqualificado, ele não está dizendo que ele está para que ele não perca a salvação. Para que ele não seja desqualificado, não perca a autoridade de ensinar. Essa desqualificação significa que eu estou preparado, e além de estar preparado, eu faço e cumpro e pratico aquilo que eu fui ensinado a fazer. Então eu estou qualificado. Desqualificado seria, eu não tenho autoridade para ensinar ninguém, porque o que eu falo, eu não faço. Eu não sou qualificado para expulsar um demônio de uma pessoa se a minha vida é toda torta. Então, ser desqualificado é simplesmente não exercer aquilo que o Senhor te entregou.
não colocar em prática, não se movimentar. Então, se eu não pratico, se eu não faço aquilo que eu aprendi, vão ser somente palavras, vai ter um conhecimento vasto, mas não pratica. E o Senhor, Ele deseja que todos os dias nós colocamos em prática. Ele deseja que nós nos movimentamos todos os dias. A qualificação nos deixa ensinar outras pessoas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu não seja desqualificado, não é que ele perdeu a sua salvação. Algumas pessoas talvez estejam aqui, tenham conhecimento da palavra, até estão no culto, eles não são desqualificados. A salvação deles ele terá a sua salvação. Porém, lá na hora do juízo final, na hora de prestar a conta, nós vamos ter 2 livros na nossa frente. O livro da salvação e o livro das obras. Então, alguns vão ser salvos, outros não. E outros, além de ser salvo, vai receber um galardão muito maior por tudo aquilo que ele fez aqui nessa terra. Você deseja esse galardão de Deus? Então se movimente, coloque em prática. Porque lá em cima você não vai ter inveja do seu irmão. Porém, ele vai ter um galardão maior do que o seu, vai ter umas pedrinhas a mais do que você, o brevet dele vai ser um pouquinho maior do que o seu. Então, busque intensamente isso. E como é que você faz isso? Ensinando tudo que você aprendeu, colocando em prática. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glorifique. Se você respira, se você fala, se você se movimenta, diga uma palavra ao Eterno. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar,
nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, Senhor, como em Atos 2. A mão no coração, coloque a mão no teu coração e profetize isso. Reacende, Deus, nos restaura, Deus, como igreja saudável na tua presença. Desce aqui, diga reacende, peça. Reacende a chama, vem nos restaurar, Senhor, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Uma igreja saudável em Deus, uma igreja saudável em Deus. Reacende a chama, vem nos restaurar, Senhor, como em Atos 2. É pelo teu nome, Senhor. Uma igreja saudável pelo teu nome, Senhor. Pelo teu nome, Deus. Não há nome maior, não há instituição maior que o teu nome, Deus. Pelo teu nome, somos levantados pelo teu nome, Deus. Estamos de pé pelo teu nome, Deus. O meu amado é milhares e milhares. O meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Aleluia, santo. Santo. Tu és maravilhoso, Deus. Conseguimos sentir a sua presença, Espírito Santo. Oh, aleluia, Pai. Sua presença é notória, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, Deus. Nós, nesse momento, nós não poderíamos sair daqui nessa manhã. Nós ainda vamos entoá-lo em louvor, mas não posso sair daqui nessa manhã sem falar com aqueles irmãos que estão nos visitando, estão aqui e por algum momento na sua vida combatendo esse grande combate, essa batalha, eles possam ter sido feridos de algum momento. E aí o Espírito Santo disse para você: você foi ferido, mas você não está destruído. E nesse momento eu gostaria muito que você, que por algum motivo se afastou da presença do Senhor, ou ainda não conhece esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, gostaria muito que você viesse aqui na frente e se rendesse ao Senhor, confessando os seus pecados e reconhecendo Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Você que está nessa situação, não sinta-se envergonhado por isso. Porque se você permanecer no seu lugar do jeito que você tiver, o Satanás ele vai te flechar cada vez mais, ele não vai ter piedade de você. Esse é o momento de você ter um verdadeiro encontro com Deus e depositar aqui todas as suas fraquezas. É no altar do Senhor. Quem vai ser o primeiro? O primeiro corajoso. Lembra o que nós lemos aqui? A passagem que nós lemos? Na hora do juízo final, na hora do julgamento, o Senhor vai separar as ovelhas do bode. Está aí uma grande chance de você se reconciliar com o Senhor.
uma grande chance de receber esse cuidado novamente dele. E a melhor coisa é vir aqui na frente, na presença dos homens mesmo, na presença de todos. Deixa essa vergonha de lado e vem aqui na frente. Ele diz ali, ó, quem me reconhece em público, aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Temos uma vida aqui na frente, mas temos muita vida nos visitando. Vocês que estão me visitando, vocês estão firmes? Vocês estão na presença? Nós não podemos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Está firme, casal? Firme? Firme, irmão? Esse é o momento. Quando chegar aquele momento, ele não vai falar, ele não vai querer saber se você está em cima do muro. Em cima do muro já pertence ao diabo. O pastor conta isso aqui direto. Uma historinha que traz bastante entendimento para a gente. Enquanto o anjo estava lá, vem para o meu lado, vem para o meu lado, e a vida está em cima do muro. E aí ele pergunta, Satanás, por que você não faz a mesma proposta que o anjo está me fazendo? Satanás fala, eu não faço porque em cima do muro já é meu. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Não existe talvez, algum dia. Não existe. Amanhã eu vou. É decisão, cristão é decisão, é sim ou não. Ou você está na presença ou não estar na presença. Ou você está com Deus ou caminha com o próprio diabo. Amém? Tinha um casal aqui também, tá legal? Cadê o casal? O casal tá firme aí? Tá firme, irmão? Você também? Ali em cima, tinha uma visitante ali. Como é que você está? Sua vida perante ao Senhor? Firme? Mais alguém? Temos a segunda vida aqui na frente, glória a Deus. Amados, essa é a grande chance, esse é o momento. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida depois que sairmos daquela porta ali. Então, a chance é essa. E quando chegar lá naquele momento, não tem a segunda chance. Vai ser aquela hora ali. A hora do julgamento, a hora de separação é ali. A hora de mostrar o que você fez, os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua entrega, a sua devoção ao Senhor. É agora. Você que está desviado e afastado ou ainda não conhece Cristo como Salvador da sua vida, vem aqui na frente. Dá o primeiro passo. Bem, há uma grande festa no céu. Há uma grande festa no céu. Amém. Os irmãos que estão aqui na frente, vocês podem dobrar o seu joelho perante o altar do Senhor, reconhecendo Ele? Se você puder, se tiver com algum problema, seu joelho, alguma coisa, glória a Deus. Eu vou pedir a vocês para declararem comigo algumas coisas, vocês façam isso com seus lábios, amém? Repita comigo, Senhor Jesus, perante ao seu altar, perante a sua igreja, perante ao Senhor, Deus, eu entrego a minha vida por inteiro. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, da minha mente que não foi verdadeira com o Senhor. Me arrependo das atitudes que eu fiz, das práticas, das coisas que eu cometi, Senhor. Eu aqui de joelho, eu entrego inteiramente a minha vida a Ti. Pai, nós louvamos a Deus pelo Seu nome, pela Sua palavra. Engrandecemos o Seu nome, Senhor, porque 2 vidas se renderam a Ti nessa manhã. E nós entendemos que como uma vida se rende a Ti, há uma grande festa no céu, Pai. E aqui nós nos alegramos por cada um, Senhor, que está aqui de joelho, confessando a Ti. E nós oramos, Senhor, para que
as suas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui na frente, abençoando, trazendo um derramar sobre a vida dele, transbordante, Senhor, como a sua palavra diz, o seu óleo possa ser derramado sobre a vida dele, e ao serem transbordados, Senhor, eles possam levar a sua palavra a outros, que eles possam verdadeiramente realizar o ID de Deus, não só na vida dos seus familiares, mas todos aqueles amigos que ele conhece, a cada esquina que eles passarem, a palavra de Deus vai ser colocada através dos lábios deles, Senhor. Em nome de Jesus, guarda seus filhos, Pai, com o seu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar, o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde o fogo não apagar, o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Amém. Glória a Deus. Glória! Igreja, senta no seu lugar aí, ó, um grande momento aí, ó. Acho melhor apagar a luz, né? Tá dando um retorno aqui, ó. Glória a Deus. Olha aí, ó. Pastorzão aí, tá me ouvindo, pastor? Pastorzão, tá me ouvindo? Glória a Deus, a igreja está toda aqui e recebendo de braços abertos, com muita alegria. Põe no telão. Tá bonitinho para fazer exame de sangue hoje? Bonito, foi fazer exame de sangue? Uau! Olha aí, gente! Vai! 1, 2, 3! Ó, dá pra ouvir aí o meu falar? Aí, gente, dá uma olhada. Dá pra se ouvir aí? Dá pra ouvir? É ao vivo, é? Caiu aí.
Sérgio, vê o teu aqui. Tá escutando ele aqui? Tá me falando. Mas eu não tô ouvindo ele. Tá repetindo aí. Muito delay. Família, quero deixar aqui um abraço para vocês, tá? Dizer que nós estamos ansiosos aqui de uma parte boa, desejosos, na verdade, em vê-los e revê-los novamente, tá? Estamos carregando aqui a essência da Terra Santa, todo o aprendizado que nós trouxemos desse, que nós recebemos nesse lugar, nós iremos levar para vocês. Estamos juntos profetizando que daqui para frente, pelo menos você ou um da sua família estará pisando na Terra Santa com a gente. Valeu a pena, povo? Bye, bye! Som. Glória. Não foi o que a gente esperava, mas já deu para matar a saudade, não deu? É ao vivo, né? Tem as falhas lá, a tecnologia das emissoras aí estão lá em cima. Nós até fomos bens aí, né? Fomos bem nessa transmissão. Muita saudade do nosso pastorzão, graças a Deus estão vindo, né? E nos agraciado cada dia mais com esses vídeos, com essa palavra. E eu acredito que o óleo que derramou lá vai ser derramado aqui nesse lugar. E como ele profetizou ali, ó, cada um de nós, cada familiar vai pisar nessa terra santa um dia. Isso que seja no ano que vem. Amém? Vamos devolver nosso dízimo, nossas ofertas em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Não. Bem, põe para mim, por favor, Malaquias 3, versículo 10. Aquele vídeo está... Mandei do celular, tá legal? Malaquias 3:10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, põe a minha prova. O Senhor está dizendo, traga ao templo, traga a sua igreja, os seus dízimos e as suas ofertas, para que ele deposite no templo, para que haja uma manutenção do templo, para que haja uma melhoria em tudo, dentro da sua igreja, ou até fora, no que nós estamos fazendo. O Senhor traz o entendimento que, se nós trouxermos a nosso dízimo, a nossa oferta, além de sermos fiel, nós estamos colocando ele à prova. Estamos dizendo para ele, a minha fidelidade, ela coloca em suas mãos, Senhor, a minha vida financeira, minha família, os meus filhos. Ele diz, põe a minha prova. E nós precisamos colocar todos Deus à prova, porque não é através das minhas mãos, sim das mãos dele. Eu vou pedir o André para colocar um vídeo ali para vocês. Olha isso aí. O domínio Rehobote agora tá até com iluminação, olha aí. Tartaruguinha. Olha aí. Olha aí. Fazenda, né? É outro patamar. Olha isso. Amém? O domínio Rehobote agora tá... É um pequeno vídeo que eu fiz lá para demonstrar para a igreja, porque não era nem preciso, né? Mas eu fiquei tão feliz com aquela conquista ali, com aquela... Eu quis colocar para toda a igreja. Eu coloquei na liderança lá, mas eu queria que toda a igreja visse isso. São conquistas, são vitórias, que elas só podem ser feitas através do dízimo das nossas ofertas. Tá? Através do nosso dízimo das nossas ofertas. Sabe, eu falei sobre isso ali, lá está sendo uma verdadeira batalha, tá? Permaneça em oração pela vida daquele pessoal lá. E devagarzinho nós estamos conseguindo, né?
existe uma pessoa lá que está tomando frente disso aí. Como eu falei, eu saí da frente, estou na retaguarda dando apoio, mas eu não quero esse atrito. Deixa que o Senhor cuida. E Ele tem cuidado, né? A cada dia está tendo uma melhoria lá com a construção. Vocês viram como é que ficou o muro lá? Muito bonito, né? Vai ser colocado semana que vem o portão e algumas câmeras, né? Vamos automatizar o portão também. Aquela subida ali já está feita até lá na curva e ainda vamos fazer até lá em cima no nosso sítio novo. Essa iluminação toda, né? É benefício para a gente. Essa melhoria no sítio e na igreja só traz benefício para a gente. E através desses benefícios, as vidas também são salvas lá. Quantidade de vidas que passaram no encontro, nos reencontros lá no sítio e hoje estão conosco aqui. Então, a tua vida foi salva através de um encontro que teve lá, da melhoria, de um conforto que você teve. Ninguém gostaria de ir lá para o encontro e ficar os 2 dias lá num calor, alojamentos tem um ar-condicionado. Ninguém gostaria, uma administração com calor, que seria terrível, né? Imagina a gente aqui de 1 hora, 1h30, ou quando o pastor está de 3 horas, né? Um calor pingando. Se prepara, né? Está voltando. Quarta-feira, já cancela seus compromissos de quinta, porque quarta-feira vai até 1h da manhã. Amém? Está cheio, está transbordando. Vamos lá, vem aqui na frente. Você que entendeu isso e coloca a sua vida, a sua finança na mão do Senhor. Levante para o alto aqui o dízimo das ofertas e vamos orar e vamos entregar a Ele. Senhor, vamos orar, igreja, amém. Pai, muito obrigada pelos dízimos e ofertas do teu povo. Obrigada, Senhor, por construir servos fiéis à tua palavra, servos compromissados com a tua obra. Senhor, continua, Senhor, operando em nós a tua vontade, para que nós possamos fazer parte dessa obra de forma completa, Senhor. Opera, Senhor, nas nossas finanças, Senhor, para que nós sejamos livres, Senhor, de mamon, para que até as nossas finanças sejam rendidas a Ti. Nós abençoamos os dízimos e as ofertas entregues hoje no Teu altar. Abençoamos as vidas e as famílias, Senhor, representadas por esses dízimos e por essas ofertas. Faça a Tua vontade sobre nós, é o que nós choramos, em nome de Jesus. E a igreja diz... Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, Ele desceu na terra, Ele chegou pra guerrear. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando uma bênção pra você. Diz vem cá, vem cá, vem cá, vem ver. O Senhor tá preparando
enche de azeite, desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, glória a Deus. Aleluia. Essa igreja do foguinho, o pessoal gosta do reteté, né? Eita, olha lá, a irmã pulando, ó. Eita, Jesus. Pegou. Cadê a Lília? A Lília tá lá atrás. Lília pula igual pipoca. Aí, Alain, cadê o Alain? A Lília lá. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Nós vamos tirar um momento aqui de apresentação de duas crianças, tá? Peço vocês que sentem no seu lugar aí. Conceda mais uns minutinhos aqui para a honra e glória do Senhor. Os pais de Pedro Noé não. Maia Lozer. Mateus e Lorena, né? Que são os pais. Venham aqui na frente, venham aqui no altar, por favor. Mateus e Lorena. Tragam essas suas bênçãos aqui para o Senhor. Cadê o Mateus e a Lorena? Os familiares também. Mateus, Lorena, os familiares, a célula, o papagaio, o periquito. Vem todo mundo. Cadê o casal? Vem aqui à frente. Dá o pequenininho para ele. Vamos orar primeiramente pelo casal. Amém, amados? Então, impõe as mãos para cá. Vocês podem se colocar de joelhos? Pode? Por aqui, moço. Pai, queremos agradecer em primeiro lugar ao Senhor por esse momento, por esse casal. Queremos, como igreja, orar pela vida deles, santificar a vida deles em Tuas mãos. Pedir que o Senhor continue sendo a terceira dobra desse cordão, que nunca vai se arrebentar. Nós consagramos a vida deles, o casamento, esta união, Senhor. Pedindo que o Senhor continue sendo a rocha inabalável na vida desse casal. Porque sabemos o quão é difícil é estar casado. O que mais o inimigo da nossa vida quer é destruir a família. Em primeiro lugar, ele tenta contra o casamento, mas nós, como igreja, intercedendo pela vida desse casal, cremos que esse casamento será até a tua volta, ou até que a morte os separe. Mas convicto, Senhor, daquilo que temos feito, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus e que tem guardado a nossa vida. E te pedimos que o Senhor continue guardando a vida deles, dando saúde, dando sabedoria, dando entendimento, discernimento, que eles continuem firmes na tua palavra, e que eles, como primeiros pastores dos seus filhos, venham ensiná-lo o caminho que eles devem andar. Então nós, como igreja, abençoamos a vida desse casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos apresentar o Pedro Noah. Vocês sabem o que quer dizer Noah?
Noé, muito bem, ó, vai para Israel, viu? É Noa em hebraico. Você que vai para Israel vai aprendendo, não é isso, Rússio? Então vamos apresentar aqui o Pedro Noa. É o primogênito, né? É o primogênito esse aqui. Um dia tu já foi assim, né, pastor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos... O Senhor já o conhece, desde o ventre da mãe. Mas nós, como igreja, estamos conhecendo Ele hoje. Nós queremos apresentar Ele ao Senhor e a toda a igreja. Consagrá-lo a Ti, Senhor. E pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor continue guardando a vida do Teu príncipe, dando a ele sabedoria, entendimento, discernimento, que o óleo nunca falte na cabeça do Noa, Senhor. Pedro é pedra, Noé, que tirou aquele povo, Senhor, a família que o Senhor escolheu para dar prosseguimento à humanidade. Assim nós cremos que através da vida do Teu Filho, ele será uma pedra que representará a Tua igreja, e será Noé que irá salvar a muitos. Que através da vida dele, o Senhor venha usá-lo poderosamente para salvar a vida de muitas pessoas. Então nós, como igreja, consagramos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Assim também queremos consagrar Maia, Senhor, uma princesa do Senhor. Olha que coisa linda. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. Pedimos ao Senhor que continue guardando a vida da sua filha, que ela cresça em graça e conhecimento de Ti, que o Senhor livre ela de todo mal e que ela venha a ser exemplo, Senhor, como uma grande mulher de Deus, uma profetisa dessa nação. Nós, como igreja, consagramos ela ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Amém, amados? E aonde vai ser o almoço aí, o churrasco? É churrasco? Vai para o shopping? É na Vanessa? Ela? Tá. É isso aí, essa gente toda aí, né? Tem que fazer uma vaquinha, cada um dá um cenzinho, faz um churrasco bonito. Amém, amados. Vamos tirar uma foto, né? Cadê o fotógrafo? Ah, tá aqui. Como é que você vai? De frente para cá? Vem para cá, ó. Posiciona para cá. Casal na frente, tá? Os grandão aqui na frente. Amém. Deus abençoe o casal e toda a família.